Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Não é à toa que eu digo aqui sempre, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo de número 37. Quero falar um pouquinho sobre aquilo que nós devemos nos importar, correto? Nos preocupar como cristãos, ok? Muito obrigado você que tem dado aquele gostei para nós quando está assistindo o nosso vídeo. Sempre digo, começou, não esquece. Já clica lá em gostei, curtindo o vídeo. Também compartilha nossos vídeos porque nos ajuda bastante. Cada pessoa que recebe, cada grupo que recebe, o YouTube entende que é relevante porque estão visualizando, estão vendo o vídeo, correto? E você está me ajudando na evangelização. Porque o que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada. Sim, oração por você e sua família. Amém? Vamos caminhando aí para o final do ano, né? Já passamos o Natal. Ontem foi dia de nós estarmos comemorando, agradecendo a Deus. O maior presente quem recebeu fomos nós, porque foi dado para nós, seu Filho Jesus Cristo. Amém? Mas vamos caminhando aí agora para o final do ano. Hoje, dia 26, né? Chegando pertinho, faltam 5 dias, que vai até 31, 5 dias para o final do ano de 2024. Então, estamos aí para iniciar o ano 2025. Eu tenho uma palavra de Deus para você neste Café com Deus. Então, se inscreva no nosso canal. Não esquece, letrinhas azuis embaixo. É um link para você clicar, vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. Não precisa preencher nada, é só clicar ali. Então vamos lá que está escrito aqui em Mateus 9,37, olha só. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eita, glória! Ou seja, está pronto para ser colhido, mas poucos são os que colhem, os que vão trabalhar. O Senhor já fez a obra. Eu sempre digo isso, nós não fazemos obra, nós divulgamos a obra. Mas é interessante que, refletindo aqui, por exemplo, meus filhos já cresceram, já passaram pela adolescência, mas até hoje, às vezes, precisa de estar falando alguma coisa, né? E, principalmente, eu me lembro quando os filhos eram adolescentes, você que tem filhos adolescentes vai lembrar disso, vai saber disso. Às vezes você fala com o filho, com a filha, arruma seu quarto, né? Principalmente a mãe fala, vai arrumar seu quarto, já vou, não tenho tempo, né? Estou ocupado, e assim vai jogar o lixo fora, daqui a pouco, já vou, e nunca vai, estou sem tempo. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa não tem motivação para aquilo, ou seja, não tem interesse para aquilo. Essa é a grande realidade. Amém? Não é algo do seu interesse, né? Não está no interesse da pessoa. Agora, interessante é como que, se aparecer uma coisa interessante, a pessoa larga tudo, larga a sua agenda, né, que ela tinha de preocupação, de ocupação, que não tinha tempo para jogar um lixo fora, para limpar um quarto, e corre para aquilo. Por quê? Porque há a palavra chamada interesse naquilo que a pessoa faz. Amém? Há algo do seu interesse. Por isso ela diz, não é tempo,
é falta de vontade ou falta de interesse da pessoa. O problema não era o tempo, era falta de vontade, falta de interesse dela. Não limpam ou jogam o lixo fora porque não querem, correto? Porque não há interesse para isso. É preciso ter motivação para fazer algo, para fazer as coisas. A verdade é essa. As pessoas fazem as coisas por motivação. Correto? Isso aí. Motivação. A gente precisa ter motivação. Eu me lembro aqui, eu posso pegar um texto aqui de Mateus 25. A parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes, 5 eram tolas, né? E aí nós podemos aprender, ou insensatas, que é a mesma coisa, nós podemos aprender algumas coisas aqui nesse texto. Por exemplo, Mateus 25, versos 8, diz assim, ó: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que responde no capítulo ainda 25, versículo 9. Olha o que responde as prudentes. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai-os para vós. Ou seja, o problema não é nosso. Nós nos preparamos para este momento. O problema é de vocês, não é meu problema. Olha que lição a gente aprende aqui, gente. Quem há interesse se prepara. As prudentes estavam interessadas em estar com o noivo. Por isso levaram azeite de reserva. Enquanto as tolas não estavam lá porque as outras estavam. Né? É o que eu digo, a motivação é que vai fazer com que você faça. Certo? Realize. Vamos trazer para o campo espiritual a mesma coisa, pregar o evangelho. É uma obrigação do cristão. Está escrito na palavra, ide pregai. Mas há pessoas, você pode convocar para um evangelismo na igreja, você pode fazer mobilização na igreja para levar as pessoas a um evangelismo, mas elas não irão se não tiver motivação, embora está escrito que é para fazer. Entende? Então as pessoas precisam ser motivadas. Aquelas virgens estavam motivadas em estar com o noivo. É a mesma coisa. A igreja precisa levar as pessoas a ter motivação de fazer o evangelismo. E não é só evangelizar, porque tem gente que faz o evangelismo e ele pensa o seguinte: já fiz a minha parte, porque não há motivação, eu fiz por obrigação. Está escrito para mim fazer, eu fui lá e fiz, preguei o evangelho. Saí convidando, fui lá para um culto ao ar livre. Mas não há motivação, porque a motivação é quando se mostra o valor de uma vida e a necessidade de demonstrar com as ações o amor a Deus, cumprindo a sua vontade. Quando nós entendemos o que o Senhor fez por nós, o sacrifício que Ele pagou, o preço da nossa redenção, a dor que Ele suportou por uma motivação, amor, porque nos amou. E aí a gente, quando entende isso, nós não queremos só pregar o evangelho. Nós queremos algo mais, nós queremos discipular pessoas, firmar pessoas na presença do Senhor, acompanhar pessoas, porque a igreja, a maior missão da igreja não é só pregar. Pregar é parte da missão. A missão maior está escrito na palavra de Deus, lá em Mateus, né, capítulo número 28, versículo 19 e 20, está escrito lá:
ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ensinando a guardar todas as coisas pelas qual vos tem ensinado, diz o Senhor Jesus. Versículo 20, estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, o Senhor nos dá garantia de estar conosco quando nós cumprimos o ID da missão da igreja, que é discipular. O que é discipular? Ele descreveu para nós aqui. É pregar, ensinando, certo? Discipulando, porque discipular é ensinar. Discípulo quer dizer aprendiz. Então você está discipulando alguém, você está levando o ensino, dando exemplo com a sua vida, e a pessoa aprendendo com você. Você se torna um mentor ou uma mentora dessa pessoa, e ela se torna uma discípula, uma aprendiz sua, ou um aprendiz seu. E aí você caminha com essa pessoa, mas leva ela a novos degraus que precisam ser subidos. Ou seja, ela foi evangelizada, precisa ser ensinada para ela crescer, igual a criança que nasce. Você tem que ensinar a andar, vai deixar ela andar sozinha, ela vai cair, ela vai engatinhar primeiro, depois ela vai começar a levantar, você vai ter que tirar, né, móveis, por exemplo, uma mesa de centro que ela pode bater a boca, porque ela é uma criança, é um bebê. A vida espiritual é a mesma coisa. Você vai ter que estar vigilante com as tomadas para ela não enfiar o dedinho ali e tomar um choque. Ela não tem noção. A pessoa que aceita Cristo tem muita coisa que ela não tem noção do perigo que ela está correndo. Quando ela é desejosa de estudar a palavra, acaba estudando com alguém de uma seita. Então aquilo é a tomada que vai dar um choque nela e até matar. Então você precisa livrar, né? Proteger. É isso, é discipular. Ela vai caminhando para aprender a caminhar sozinha, alimentando essa pessoa. Você não dá feijão para uma criança recém-nascida, porque é um alimento forte. Você não dá um mocotó, uma carne de porco gordurosa. Aquilo é para quando cresce. Alimentos é para quando a pessoa crescer. Então, você precisa trabalhar essa pessoa, levar o batismo essa pessoa, certo? Porque a Bíblia diz, olha, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando, está escrito lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem que levar o batismo, e ensinando a guardar todas as coisas. Então é caminhada com Deus. Isso aí, gente, a gente não pode fugir, nós não devemos nunca esquecer. E com isso nós temos que nos importar como igreja. A igreja vai perder o sentido de ser igreja se ela não fizer isso. Se ela apenas falar, não, nós temos que pregar, não é só pregar. A igreja tem algo mais a desenvolver. Recebe aí. Eu quero orar por você. É o que Jesus fez. Jesus não fez isso? Ele não caminhou com o povo, ele não foi de encontro aos necessitados, ele não ensinou os discípulos, ele não colocou os discípulos para morar com ele na mesma casa. Jesus não morava numa casa e encontrar com os discípulos, não. Os discípulos foram morar com ele, tomavam café com ele, amanheciam com ele, tomavam café com ele, caminhavam com ele na missão, almoçavam com ele, lanchavam com ele, jantavam com ele. Oh, meu Deus, aonde Jesus ia, levava os seus discípulos e os ensinava. Em cada experiência, uma hora libertar alguém oprimido do diabo, por Satanás, expelindo aquele demônio, aquelas castas. Outra hora curando um surdo, um mudo, um cego que perdeu a visão, que já tinha enxergado, outro de nascença, leprosos, libertando, limpando, e até mortos ressuscitando. Jesus não ensinou isso, e depois não os enviou de 2 a 2, primeiro ele prepara, ele edifica, depois ele envia, certo? Para quê? Para que eles aprendessem, mas eles
trazem um diagnóstico, eles trazem resultado, eles prestam conta, prestam obediência. Não é deixar de qualquer maneira. Discipulado é isso. É preparar, caminhar junto, depois enviar, depois cobrar relatórios. Uma igreja só pode ser consolidada, fortalecida, se ela caminhar nesses trilhos. Né? Aqui a gente, em Minas Gerais, tem muito trem, a gente fala sobre isso. Nos trilhos desse trem. Que há um destino, senão ele descarrilha. Ele perde o caminho. E o caminho é Jesus, o ensino vem dele. Não é nada novo. Isso daí é algo que ele sempre fez e ensinou. E a igreja às vezes se perde nisso. Acha que é só pregar num podcast, ou num programa de rádio, ou numa transmissão de culto, ou fazer um culto ao ar livre. Não é só isso. Vidas precisam ser acompanhadas. Aquelas que estão precisam ter envolvimento. Né? Porque há muito se fazer. Está escrito na palavra aqui. Meu Deus, nós lemos essa palavra linda, que maravilhosa. Ele dizendo aos discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem que preparar trabalhadores. Tem gente que vive tantos anos à frente de uma obra, não prepara um sucessor sequer. E não é só para sucedê-lo, não. É para missões, é para trabalhos. Porque missão não é só transcultural. A missão aqui que a igreja faz, é a missão da igreja, discipular. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que nós venhamos aprender com Jesus. O amor que ele destilava, o amor que ele inalava. Esse amor que traz perdão, esse amor que não guarda mágoa, esse amor que ora até por aqueles que perseguem, que nos perseguem, esse amor que quer o bem daqueles que desejam o nosso mal. É o que Jesus fez e faz até hoje. E trabalha na igreja para que a igreja faça, amar o próximo, compartilhar aquilo que recebemos, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Jesus ensinou isso resumindo toda a lei e os profetas, todos os mandamentos, em amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu cumpro esses deveres, eu estou provando para Deus que eu o amo. Outro dia eu falei aqui, Deus ama o mais miserável pecador igual ama a mim. Ama aquele que é mais obediente como ama aquele que é o mais desobediente. A medida não é do amor de Deus, não é quem é mais obediente ou menos. Deus ama a todos igual. Agora, nós provamos que amamos a Deus quando obedecemos a Ele. Essa é a demonstração do nosso amor para Ele. E faz um bem tremendo para nós, porque nós vamos desfrutar de promessas que são condicionadas à obediência. Entende? Quero que você seja abençoado, meu amado. Deus te ama. Olha para o espelho, eu sempre digo isso, e lembre a você mesmo, Deus te ama, diga assim. Não importa o que você faça, o amor de Deus é incondicional. Mas Ele quer o seu bem, te ama tanto que Ele deixou a palavra dEle para que você obedecesse e desfrutasse de bênçãos. Oh, meu Deus! E há outros precisando, e a gente precisa divulgar. E não é só pregar, precisamos discipular. A igreja que não discipula, ela perdeu o sentido de igreja. Por isso que muitas igrejas que estão discipulando estão crescendo muito e outras estão perdendo membresia, porque não envolve as pessoas. Quantas têm talentos dentro da nossa igreja e às vezes não estão desfrutando, ou seja, não estão compartilhando aquilo que tem. E às vezes, muitas vezes, por falta de oportunidade. Não é só o convite de ser voluntário. É muito mais do que isso. Há todo um trabalho para que você envolva, a igreja seja envolvida e seja aproveitado aquilo de bom que a pessoa tem.
Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tua palavra, abençoa o teu povo que nos acompanha no Café com Deus, dando graça. Estamos aproximando a virada do ano, queremos ser uma igreja diferente, cheia da graça, cheia da unção. Deus, obedecendo a tua palavra, amando o Senhor, porque sabemos que o Senhor já nos ama, já provou isso no seu Filho Jesus. O Senhor deu o seu Filho para os pecadores, não só para os justos. O Senhor mesmo disse que os justos não precisam de remédio, mas sim os pecadores. O Senhor deu seu Filho por todo aquele que é pecador, é transgressor. E nós vivíamos lá assim, Pai, outrora. E o Senhor nos amou assim também. Então que o amor do Senhor esteja no nosso coração para amar a todas as pessoas. E com o nosso testemunho levá-las a obedecer ao Senhor. Que o teu Espírito Santo convença e que nós sejamos usados como instrumento nas tuas mãos para ajudar na caminhada essas pessoas a se parecer com Cristo, a ser chamado de cristãos, que significa pequenos cristos. Nós oramos por todos que acompanham o Café com Deus, que tem aí desejado para nós um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Estamos caminhando para um ano de vitória, um ano de bênção, um ano para desfrutar da tua presença, porque há promessas para nós. O Senhor, Deus, tem coisas grandes para essas pessoas que nos assistem. Deus, coisas grandes, sim, porque o Senhor as ama. E o Senhor mesmo disse: eu que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Aquilo que nós sonhamos, o Senhor quer realizar. Mas nós precisamos, ó Deus, ouvir o Senhor. E que sejamos, neste momento, neste Café com Deus, não só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Oramos com muita gratidão no santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo com força e vamos compartilhar.